Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 2, Vampiro Real. A linha de visão de Bran não se moveu, ele não tinha ideia do que havia acontecido. Porém, as habilidades sensoriais especiais concedidas a ele pelo campo o tornaram ciente de que sua amada katana agora jazia no chão, pisada sob um pé de salto alto. Era impossível. Contudo, foi uma realidade inegável. A razão pela qual a katana de Bran escorregou foi por causa do choque transmitido em suas mãos quando o sapato de salto alto havia pisado sobre a lâmina. Havia apenas uma razão para não acreditar nisso. Apesar de aumentar seu foco até o limite, ele ainda não havia percebido os movimentos do oponente. Sim, nem mesmo dentro do campo do qual ele estava tão orgulhoso. Ela estava tão perto que, caso esticasse a mão, poderia tocá-la. O olhar desdenhoso de Chautiar pousou em Bran. A pressão desse olhar era tão surpreendente que ameaçou esmagar o ar e sua cara no chão. A respiração de Bran ficou caótica. Seu suor pingava como gotas de chuva, encharcando seu corpo inteiro. Seu campo de visão tremeu e uma sensação intensa de náusea tomou conta de seu ser. Ele tinha passado por vários encontros de vida ou morte, de fato já estava acostumado a passar por situações desesperadoras. Ainda assim, esses encontros foram pouco mais do que brincadeiras de crianças em comparação com sua situação atual. O sapato de salto alto saiu da lâmina e Chautiar saltou silenciosamente. Você já se preparou, Larinsu? A terceira repetição dessas palavras encheu Bran com um incomparável sentimento de desespero. Em seguida, ela dizia, esteja pronto para ser pisoteado. No entanto, assim que Bran pensou que isso aconteceria, ele ouviu algo completamente diferente. Será que você não pode usar artes marciais, Larinsu? Aquela voz, cheia de pena e surpresa, fez Bran respirar repentinamente. Ele não pôde responder. Não, para ser preciso, ele sequer sabia o que dizer. Talvez ele pudesse responder divertidamente como um palhaço. Ah, eu acabei de usar, mas você as derrotou facilmente. Mordendo o lábio inferior, Bran recuperou sua katana. Será que você não é tão forte assim, Arinsu? Eu pensei que você fosse mais forte do que aqueles sujeitos na entrada. Desculpe por isso, eu meço a força em metros, então eu não consigo discernir diferenças de 1 milímetro ou 2. Ele se esforçou aos limites por tanto tempo. Durante o confronto com Gazef, ele estava excessivamente confiante em suas habilidades naturais, não era como se estivesse perdido sem nunca antes treinar. Como resultado, sua derrota se transformou em sua motivação. A mentalidade que ele tinha desenvolvido, de se levantar novamente da derrota, de afiar suas habilidades para produzir resultados, não era nada além de tolice para o monstro diante dele. Tem algo errado. Desde sempre eu mato monstros que desprezaram e zombaram de mim, não importa o quanto são fortes eu sempre mato eles, então por quê? Quando esses pensamentos surgiram através da mente de Bran, ele lutou para dissipá-los, e em seu lugar, com um grande grito, ele fez seu movimento em Chautiar. Bran fez um ataque giratório em Chautiar, que tinha um olhar perplexo em seu rosto enquanto o observava atacar com toda a força que seu corpo poderia reunir. Seu golpe, que fazia uso de todos os músculos do corpo, poderia facilmente cortar um ser humano armadurado ao meio. Chautiar não aparentou intenção de fugir desse ataque devastador. A maneira como ela viu o arco brilhante de luz branca descendo sobre ela fez Bran pensar que poderia ser capaz de acertar um golpe. No entanto, a cena anterior negou esses pensamentos. Ele poderia realmente atingi-la tão facilmente? No momento seguinte, seus maiores medos foram confirmados. Quando um zumbido encheu o ar, Bran mais uma vez viu uma visão inacreditável. Chautiar tinha rapidamente balançado a unha do seu dedinho esquerdo, aproximadamente 2 centímetros de comprimento, com uma velocidade ofuscante. Além disso, Chautiar não parecia estar usando força alguma. O resto de sua mão estava fechada em um punho, deixando apenas o dedinho sobressalente, que não estava totalmente esticado. Com esse movimento, que nem sequer se qualificava brincadeira para ele, ela parar aquele golpe que Bran havia projetado com toda a força. Alguém capaz de aparar um golpe que poderia quebrar a armadura de placas, espadas e escudos. Lutando desesperadamente para reunir sua vontade de lutar, ele concentrou sua força em suas mãos, que tremiam com o impacto dos aparos de Chautiar. Ele ergueu sua katana e a desceu com tudo, e então Chautiar ainda a desviou casualmente. Chautiar bocejou de uma maneira exagerada, chegando mesmo a dar tapinhas em sua boca com a mão direita. Ela estava intencionalmente olhando para o teto agora. Parece que ela não estava mais levando Bran a sério. Mesmo assim, a katana de Bran ainda havia sido desviada. Pelo dedinho da mão esquerda, groin. Um rugido estranho saiu da garganta de Bran. Não era um rugido, mas sim um grito de desespero. Golpe horizontal, aparado. Golpe diagonal, aparado. Golpe frontal, aparado. Corte diagonal, aparado. Corte vertical, aparado. Corte horizontal, aparado. Não importava o ângulo ou direção em que fizesse seus ataques, todos foram desviados. Parecia que sua katana estava sendo atraída para aquela unha, e naquele momento Bran finalmente entendeu. Sua oponente era verdadeiramente poderosa. Mesmo todo seu treino ferrenho e aptidões naturais não poderiam trazê-lo nem perto dos pés, muito menos se equiparar-se a seu nível. Ara já está cansado, Arinsu?
Mas pensando bem, esse seu cortador de unha está bem cego, não acha, Arinsu? Brain parou de manejar a espada quando ouviu aquelas palavras impertinentes. Poderia ele cortar uma montanha com a katana? Isso era impossível, até uma criança sabia disso. Então, poderia ele acertar Chaotiar? Qualquer guerreiro que a enfrentasse saberia essa resposta. Não havia como ele conseguir derrotá-la. Os seres humanos não podiam derrotar entidades que estavam além da imaginação humana. Se alguém fosse capaz de ficar cara a cara com ela, esse alguém certamente deveria ser um indivíduo poderoso que estava além do reino da humanidade. Lamentavelmente, Brain era apenas um guerreiro que estava no auge da humanidade. De fato, não importava o quanto ele se empenhasse, se continuasse sendo um humano, ele não seria nada mais do que uma criança balançando uma vara. Eu treinei tanto. Treinou Arinsu? Que declaração sem sentido. Eu fui criada para ser forte, então jamais houve necessidade de treinar para me tornar mais forte, Arinsu. Brain riu quando ouviu isso. Eu me esforcei, eu treinei por tanto tempo. Mas não serviu para nada. Como eu fui egoísta, e pensar que eu me achava um gênio. Suas pernas pareciam pesadas, como se tivessem sido esmagadas por enormes pedras. Por que está chorando? Aconteceu alguma coisa triste a Arinsu. Ele entendeu o que Chaotiar estava dizendo. No entanto, sua voz estava abafada, como se estivesse vindo de longe. Todo esse tempo manejando pesadas barras de ferro, até dar bolhas nas mãos, para estourá-las e continuar treinando ainda mais, tinham perdido sentido. Vestir armaduras pesadas e correr longas distâncias não fazia sentido. Derrotar monstros por si mesmo também não tinha sentido. Nada mais fazia sentido. Portanto, a vida de Brain também era sem sentido. Em face de um ser verdadeiramente poderoso, Brain não era diferente dos fracotes impotentes que ele costumava zombar. Eu sou um idiota. Você terminou, Arinsu? Então é hora de concluir isso, não. Chaotiar riu enquanto avançava com seu dedo mindinho estendido. Brain gritou. Não o grito de guerra de um guerreiro para a batalha, mas o grito de uma criança. Brain correu descontroladamente. Ele deu as costas para Chaotiar. Tendo experimentado a capacidade física de Chaotiar em primeira mão, ele sabia que ela o alcançaria imediatamente. Ainda assim, ele aceitou esse fato sem pestanejar. Ou melhor, Brain não tinha mais energia para se preocupar com esse tipo de coisa. Ele simplesmente deu suas costas indefesas para ela, enrugando o rosto em uma confusão cheia de lágrimas e sujeira, enquanto desesperadamente corria para o fundo da caverna. Só então, a voz de uma inocente garota, cheia de sede de sangue, veio de trás de Brain. Quer brincar de pega-pega, é? Gostou de brincar comigo, Arinsu? Então vamos nos divertir muito, alhahaha. Um vento frio soprou através do salão principal, fluindo pelas barreiras na barricada, banhando os sobreviventes da brigada do alastramento mortífero, todos os 42 deles. O salão principal era a parte mais espaçosa do sistema de cavernas, então era comumente utilizado como área de jantar. Contudo, agora era uma fortaleza improvisada. Essa série de cavernas, o esconderijo dos mercenários, estava centrada em torno desse longo e estreito salão. Várias cavernas menores irradiavam ao longo de seus lados e eram usadas como salas pessoais, arsenais e armazenamento de alimentos. Portanto, se esse lugar fosse ocupado, os outros locais também cairiam facilmente. Quando atacado, fazia sentido designar esse lugar como o eixo de sua linha defensiva final. Dito isto, pode ter sido chamado de fortaleza, mas não foi construído de acordo com os padrões de uma. Eles haviam derrubado suas mesas e empilhado caixas para formar uma simples barricada. Depois disso, amarraram várias cordas na altura do peito entre a entrada do salão principal e a barricada, a fim de afastar qualquer um que tentasse forçar a barricada. Uma vez que o inimigo encontrasse os obstáculos, os defensores poderiam evitar uma batalha corpo a corpo. Quase todos estavam dispostos atrás desta formação defensiva, segurando suas balestras enquanto esperavam no centro, esquerda e direita. Mesmo se chegassem atirando, as dimensões do salão principal e o tamanho da entrada davam uma vantagem esmagadora aos defensores no salão. Além disso, agora que eles haviam se espalhado, não importava onde decidissem atacar, os atacantes acabariam recebendo tiros de todos os defensores. Mesmo os ataques de efeito de área teriam dificuldade em eliminá-los porque estavam espalhados. Este arranjo de tropas foi projetado para fornecer fogo de supressão, assim, foi chamado de fogo cruzado. Era uma formação simples, mas poderia conter uma força inimiga bem maior. E então, olhares inquietos começaram a aparecer nos rostos dos homens. O tremor, os homens faziam suas camisas de cota de malha tremerem com eles, produzindo farfalhar de elos atritando sobre outros elos. O interior da caverna era frio e bastante confortável mesmo nos dias de verão. No entanto, o que eles sentiam agora não era exatamente frio. Após alguns segundos, sons de risadas vieram da entrada. Devido aos ecos da caverna, as risadas foram transformadas em um riso fantasmagórico estridente, cujo sexo do orador não era distinguível. Isso os arrepiou até os ossos. Eles acreditavam que, como o homem mais forte da brigada do alastramento mortífero Brain Umlaus, estava os defendendo. Então não havia a menor necessidade de construírem uma barricada ou coisa parecida. Mas as risadas quebraram suas convicções. Brain era invencível. Era nisso que eles acreditavam. Brain era muito mais forte que um homem comum. Mesmo os cavaleiros imperiais não eram pares para ele. Nem mesmo monstros poderiam. Ele poderia matar um ogro em um golpe, atacar uma horda de goblins sozinho e cortá-los como grama. Se toda a brigada do alastramento mortífero cruzasse lâminas com ele, todos morreriam decapitados em um piscar de olhos. Qual alcunha um homem como esse merecia se não a de o homem mais forte?
Mas se tal homem tivesse sido derrotado, o que isso significava para eles? O fato de alguém poder lutar com Bran, e ainda rir desse jeito só poderia significar uma coisa. Todos sabiam disso, mas ninguém se atreveu a dizer. Tudo o que podiam fazer era olhar silenciosamente uns para os outros. Os olhos de todos aqui reunidos foram guiados em silêncio para a entrada do salão, na direção da caverna. A tensão no ar engrossou, e então, o som de passos acelerados vindo de encontro a eles foi ouvido, ficando cada vez mais alto. Alguém engoliu em seco. Os sons de várias cordas de balestras sendo armadas podiam ser ouvidos em meio ao silêncio. Enquanto os mercenários olhavam para a entrada do salão, um homem apareceu, ofegava pesadamente. O verdadeiro milagre foi que ninguém disparou um virote ao vê-lo. Bran. O homem que gritou era o chefe dos mercenários, o líder da brigada. Logo, um grande aplauso explodiu pelo corredor. Seus aplausos jubilantes vieram da crença de que ele havia derrotado as invasoras. Ouviam-se sons de vozes congratulando Bran, bem como as mãos dando tapinhas no ombro uns dos outros. Eles ovacionaram o nome de Bran uma e outra vez. Em meio ao elogio, Bran ficou na entrada do salão, segurando sua arma em uma mão trêmula enquanto observava silenciosamente os rostos dos mercenários à sua volta. Não, isso não estava certo. Sua expressão sugeria que ele estava procurando por algo. Os aplausos cessaram como se fossem suprimidos, enquanto os mercenários destrinchavam o estranho humor de Bran. Bran correu para a barricada. Ei, calma aí, vamos abrir para você. Bran não prestou atenção àquelas palavras enquanto evitava agilmente a barricada, forçando seu caminho sem desperdiçar um único segundo antes de continuar sua fuga. Ele sentiu que os mercenários olhavam estupidamente para ele enquanto arrastava a porta. O caminho levava a uma caverna que estava sendo usada como depósito, e ele correu para dentro. Ou, será que ele esqueceu alguma coisa lá? Quem sabe? Ele parecia estranho, né? Ele estava chorando ou estava. Eles pararam de olhar quando a porta foi fechada, mas os mercenários ficaram completamente perplexos com o estranho evento desdobrado. Apenas uma pessoa aqui estava franzindo a testa, o líder da brigada. Isso porque só ele não, Bran sabia também, tinha uma ideia do que estava acontecendo. No entanto, ele não teve tempo para verificar suas suspeitas. O som de passos lentos e graciosos se aproximava, seguido pelo lento aparecimento de um estranho na entrada. Nenhum deles tinha ideia de quem era essa pessoa. Como ninguém no bando conhecia a estranha figura, ficou claro que era a intrusa que desencadeou essa perturbação, e a comoção desapareceu em um instante. Parecia impossível. Se esse fosse realmente o caso, significava que a razão pela qual Bran viera até o salão foi porque tinha recuado. E se a intrusa ainda estivesse viva, isso significava que ele havia fugido. Além disso, ao contrário de antes, havia apenas uma intrusa, suas costas estavam encurvadas de maneira bizarra. Não era alto e parecia uma menina. Seus braços pendiam frouxamente abaixo, assim como sua cabeça. O estranho era que, dada a posição da cabeça se comparado ao início do pescoço, o pescoço em questão estava longo demais, parecia que estava 3 vezes mais longo do que o de um ser humano normal. Várias madeixas de cabelos prateados e lustrosos que se arrastavam pelo chão enquanto ela adentrava lentamente no salão. Ela usava um vestido primorosamente trabalhado, que parecia estar envolto em trevas. Ninguém falou. Uma onda de frio de gelar o coração emanava desse rosto terrível. Sua cabeça lentamente subiu, revelando um rosto obscurecido pelos fios de cabelo prateado. Através deles, eles puderam ver um par de fulgores vermelhos, que lentamente se estreitaram até ficarem tão finos quanto agulha. Todos sabiam o que isso significava para sua infelicidade. Ela estava sorrindo. Aquela menina assustadora levantou a cabeça, revelando um rosto bonito. Entretanto, para aqueles que haviam visto seu rosto segundos atrás, nada poderia ser mais grotesco. Seus traços elegantes pareciam uma máscara esculpida por um artista de alto nível. Boa noite a todos. Me chamo Shoutjar Bloodfallen. Essa é a chegada? Então o jogo de pega-pega acabou. Enquanto ela soltava aquelas palavras desconcertantes, a garota, Shoutjar, olhou em volta. No entanto, aquele lindo rosto franziu, provavelmente porque ela não encontrou quem procurava. No silêncio ininterrupto, a voz da garota soou mais uma vez. Estamos brincando de esconde-esconde agora. Ela riu alegremente, aparentemente divertida com isso. Shoutjar abaixou a cabeça, e riu sem parar até que seu cabelo prateado cobriu seu rosto. Quando os mercenários ofegaram com a visão diante deles, o riso de Shoutjar ficou cada vez mais alto. Sua alegria a plenos pulmões ecoou pelo corredor, quando a menina lentamente levantou a cabeça novamente. O rosto que viram fez com que os mercenários parecessem que seus corações estavam sendo esmagados no peito, e que a água gelada enchia suas veias. Aquela cara não era mais bonita. A cor que fluía de suas pupilas tingiu seus olhos completamente vermelhos, e as 2 fileiras de dentes brancos em sua boca agora se assemelhavam a um conjunto de delicadas agulhas de seriga, como a boca escancarada de um tubarão. Um brilho rosado lascivo escapava de sua garganta enquanto saliva transparente babava em sua boca. Shoutjar mostrou suas presas e sorriu. Estava tão largo que os cantos de sua boca quase tocaram seus ouvidos. Ela riu várias dúzias de vezes, como o badalar de um sino em ruínas. Um grito aterrorizante tomou conta do corredor. Embora estivessem em uma caverna, parecia que até o ar não suportava o som, e se juntava aos ressonantes ecos. Uma garota? Um monstro? Um demônio? Não era nenhum deles. Ela era a encarnação do medo. Apesar da distância entre eles, podiam sentir o cheiro de sangue em sua respiração. Devido à intensidade do mau cheiro parecia que o ar ficava carmesim. Gargá!
E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação, para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!